Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, estudo do livro Obras Póstumas. Mais uma vez com meu irmão Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, ouvintes da rádio. Muita paz a todos. Prazer ter você de novo aqui, Henrique. Prazer é todo nosso. Nós estamos estudando o estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Nós já adiantamos bem, já estamos mais ou menos na metade para o final desse capítulo. E Kardec então continua. Vamos ao texto para nós conversarmos a respeito desse texto tão elucidativo para nós. Porque é interessante que Kardec começa aliás, na introdução a este capítulo, Kardec ele faz todo um estudo, toda uma avaliação e mostra o seguinte: nós recebemos constantemente o fluido cósmico universal, ele se transforma em fluido vital quando estamos encarnados para poder alimentar a biologia do corpo físico, né? E o fluido cósmico universal também é utilizado por nós espíritos como um meio condutor dos pensamentos. Olha que interessante. Eu confesso que eu nunca tinha me atentado a isso, e fazendo esse estudo de obras póstumas, Kardec então esclarece dessa forma. Eu achei muito, muito interessante. O nosso pensamento então, Kardec faz uma analogia com o ar, né, com o som, na verdade. O som, para se propagar, precisa do ar. O som não se propaga no vácuo. A ausência total de ar não é propagado o som. E Kardec diz que o fluido cósmico universal, quando nós absorvemos, nós damos uma qualidade a esse fluido, de acordo com os nossos pensamentos. Pensamentos bons, claro, vão dar uma qualidade boa a esse fluido. Então, esse fluido vai carregar até as pessoas que nos cercam, sabe lá Deus qual a distância que vai. Tanto nos encarnados quanto nos desencarnados, né? E a Joana de Ângeles chama essa atmosfera de pensamentos como psicosfera. Ela chama de psicosfera. E o nosso Kardec, então, ele nos esclarece dessa forma e fala da fotografia e da telegrafia mental, exatamente do pensamento, exatamente por isso. A telegrafia seria o pensamento se utilizando desse fluido para chegar até os destinos, digamos assim, né? Então, quando o pensamento é bom, inclusive, Kardec comenta que não há limite para esse pensamento. O pensamento nocivo, negativo, ele tem uma dificuldade maior em se propagar. É por isso que os espíritos inferiores se utilizam dos meios mais materiais para propagar os seus pensamentos nocivos. É interessante isso, né? Muito interessante. Isso me recorda aqui um comentário do Herculano Pires a respeito de pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, União Soviética, na época que enviaram astronautas, lá no início, nos anos 60, existia a comunicação da base aqui na Terra e dentro da cabine lá do Houston. Exatamente. E como eram pesquisas que envolviam também pessoas que tinham, por exemplo, a capacidade de serem telepatas, eles aproveitavam esse tipo de circunstância para poder também pesquisar, né? Não era só no campo físico, propriamente, através de equipamentos, mas também de pessoas que tinham essa capacidade. E lá no foguete existia alguém que tinha também a capacidade da telepatia. Uhum. E um outro ficava aqui. E aconteceu de que várias vezes
houve interrupção na transmissão pelos aparelhos, mas em nenhum momento houve interrupção entre os telepatas. E isso foi confirmado depois, né, através, né, quando eles juntam as informações a respeito dessa circunstância. É muito interessante. É o fluido cósmico agindo de uma maneira mais objetiva, né, em relação aí às conquistas humanas que utilizam, né, as suas formas de comunicação. É isso aí. Então vamos ao texto que Kardec nos coloca, a continuação desse capítulo. Diz Kardec o seguinte: é assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. É assim que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Estes veem, ele está se referindo aos olhos corporais físicos, né? Estes veem as impressões interiores que se refletem nos traços fisionômicos, a cólera, a alegria, a tristeza, a alma, porém vê nos traços da alma os pensamentos que não se exteriorizam. Ou seja, os olhos físicos vão ver a parte física externa. Agora, esses fluidos que são vistos pela alma, quando nós falamos em olhos da alma, a alma enxerga por todo o seu ser, né? O espírito enxerga por todo o seu ser. É por isso que muitas vezes o vidente, eu já vi isso acontecer, não sei se você já presenciou, Henrique, um vidente enxergar um espírito atrás dele, né? Ele está numa posição, à mesa mediúnica, por exemplo, e o espírito está atrás desse médium vidente, ele conseguir descrever o espírito por completo. Porque ele o olhar espiritual, né, a vista espiritual, ela não está circunscrita aos olhos físicos. Não está não. Vai muito além. A capacidade de percepção é muito superior. Isso é incrível, né? E isso é o futuro. Quando essas coisas todas estiverem mais desenvolvidas, onde as pessoas vão ter maior facilidade, né, compreender e também vão ter exteriorizadas essa capacidade que todo ser humano possui. Então o futuro é muito promissor, muito interessante. Pois é. Quem tem uma pesquisa muito assim, fantástica nesse ramo são os russos, né? Os russos têm uma pesquisa assim, muito intensa nesse ramo da espiritualidade. Foram eles que inventaram a máquina para fazer as fotos Kirlian, né? Então, muitas coisas que acontecem na chamada parapsicologia, que eles não chamam mediunidade, foram descobertas pelos russos. E muita gente hoje está indo atrás, buscando o conhecimento que eles já iniciaram nesse caso, né? Eles chamam de fenômenos psi, né? Inclusive é relatado também pelo Herculano que uma máquina foi desenvolvida que ele capta, né, a pulsação da pessoa, profunda da pessoa. E eles colocavam essa máquina dentro de locais onde sabia que a pessoa ia morrer, ia desencarnar, e a máquina funcionava. Quando a pessoa falecia, né, a máquina parava por alguns instantes e depois retornava a funcionar. E aí um vidente, né, alguém com essa percepção extrasensorial, como era chamado, descrevia que naquele momento foi o momento da morte do corpo físico, mas em seguida o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, ele se configurava, se reestruturava e a máquina que estava ali presente, construída pelo homem, voltava a captar as pulsações, né, que aí eram diretamente do perispírito. Olha que interessante, né? Aí você vê a união de uma máquina construída com esse intento e da presença de um sensitivo. Pois é. Ou seja, é aquilo que Kardec sempre colocava, contra fatos não há argumentos. Nós precisamos perceber que isso são fatos. É a mesma coisa de William Crookes, quando recebeu, na verdade, a incumbência do rei à época de desmascarar essa história de espiritismo. E William Crookes ficou 2 anos
fazendo experiências, 3 anos, Henrique, 3 anos fazendo experiências com a médium Florence Cook, uma jovem, 14 anos, se eu não me engano, com um espírito que se materializava, que se nominou como Kate King, e era pesado. A Florence Cook, ela ficava numa gaiola muitas vezes, ficava presa, etc. e tal. E no final do período de pesquisa, o William Crookes se rendeu ao espiritismo e disse: isso aí não tem jeito. E aí a gente vê outras pesquisas, como essa máquina aí dos russos, que prova incontestavelmente que a vida, ela continua, nós continuamos vivendo. E isso é muito interessante nos dias que estamos passando nessa questão da pandemia, onde nós temos um grande número de pessoas passando uma dificuldade muito grande de poder ser otimista, poder, buscar coisas boas, coisas novas, coisas especiais, porque a gente está se colocando para baixo e o medo está paralisando as pessoas. Será que eu vou continuar existindo mesmo? Até pessoas que se dizem espíritas têm, muitas vezes, essa dúvida. Está aí a ciência humana chegando nesse ponto de comprovar cientificamente que realmente a morte não existe. Agora, uma curiosidade. Essas pesquisas foram realizadas com o intuito de provar o oposto. Exato. De que a alma não existia. E isso é muito curioso, porque a época, a União Soviética, que existia, hoje não existe mais, eles queriam provar que o que existia era a matéria. Sim. No entanto, eles descobriram o oposto. A confirmação do que... o espírito é uma realidade. E isso é melhor ainda, porque vejam, não existe aquela história da ideia pré-concebida. Eles tinham sim uma ideia pré-concebida, mas do oposto. Do oposto. Não, vamos provar isso. E chegam à conclusão, William Crookes também, e chegam à conclusão de que realmente não tinha saída. É aquilo, como dizia Cássio Fernandes Moreira e Gastão Veríssimo Pereira Brandão, sai dessa, não tem saída, não é isso? É verdade. Não tem saída. Repetindo a frase de Kardec, que é: contra fatos não há argumentos, de forma nenhuma. E nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra, estudo do livro Obras Póstumas, hoje recebendo o nosso irmão Henrique Parente, muita alegria. E vamos dar continuidade ao texto de Kardec. Diz ele: entretanto, se, vendo a intenção, pode a alma pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, não pode, contudo, determinar o momento em que ele será executado, nem lhe precisar os pormenores, nem mesmo afirmar que ele se realize, porque ulteriores circunstâncias, ou seja, futuras circunstâncias, podem modificar os planos concebidos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que ainda não está no pensamento. O que vê é a preocupação ocasional ou habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, suas intenções boas ou más. Daí os erros nas previsões de alguns videntes. O que Kardec quer dizer com isso? Os espíritos, eles conseguem ver o nosso pensamento no momento em que nós estamos pensando. Exatamente agora. Eu, então, posso elaborar o projeto de um crime contra o Henrique. Eu elaboro todo o projeto. Os espíritos, então, como ele diz aqui, não espíritos superiores, que eles não vão fazer esse tipo de previsão e divulgar esse tipo de previsão. Mas aqueles inferiores e até aqueles que querem nos dar um temor na nossa vida, eles vão alarmar, sim, eles vão chegar para o Henrique Parente e falar: olha, o João vai te matar em tal dia, dessa forma, assim, assim, assim. Porque eles viram na minha tela mental que eu planejava executar em tal dia com tais e tais ferramentas, digamos assim. Então eles vão lá e vão alertar, ou para alertar
ou para perturbar, né? Só que, digamos, eu planejo esse crime para hoje, quarta-feira, eu planejo para o próximo domingo. E aí eles vão lá hoje e avisam ao Henrique Parente. Só que é o seguinte, no dia seguinte o Henrique tem uma coisa, ele dormiu, foi levado por espíritos bons a refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre o nosso relacionamento, que ele acabou me ferindo de tal forma, sem intenção, e que era para ele, Henrique, voltar a fazer as pazes comigo, explicar que não foi por querer, etc. e tal. Os bons espíritos o inspiram, ele acorda de manhã com a vontade muito grande de ligar para mim, pedir desculpas, esclarecer a questão. O Henrique liga para mim, eu no primeiro momento não quero saber de nada e tal, mas acabo ouvindo. Ele me dá a explicação, eu o perdoo, e aí não vou matar o Henrique no domingo. Que coisa interessante, mais uma vez, né, Henrique? É verdade. No entanto, como já foi lido anteriormente, né, na fotografia do pensamento, tudo aquilo que foi idealizado, como na história que o João narrou, aconteceu no campo psíquico, mental, se construiu, mas não se consolidou, porque houve uma mudança. Exato. Uma mudança na expectativa, nos sentimentos, nos valores, e aí a gente vê como é que as coisas funcionam. Por isso que precisamos do mundo material, para que a gente possa estabelecer uma relação com aquilo que, por incrível que pareça, para aquilo que é mais real para a gente. Porque não fica tanto numa especulação, sabe, num acontecimento que só está dentro da nossa cabeça. Por isso que a matéria proporciona para a gente a experiência. Isso. Que para os espíritos superiores, eles não precisam mais disso, porque eles já passaram essas fases todas. Mas nós, que estamos num outro nível ainda de aprendizado, nós necessitamos. Por isso que a encarnação é muito importante para a vida do espírito nos primeiros momentos, nos primeiros séculos, ou dezenas de séculos do seu nascimento. Pois é. Para que a gente tenha essa noção de realidade, mesmo entendendo que essa não é a realidade da eternidade, que é onde existe a plena felicidade, o pleno equilíbrio, mas dentro da relatividade, daquilo que é relativo, nós temos uma noção de realidade temporal, e é temporária. Então a gente apalpa as coisas, a gente sabe que tem um corpo, a gente tem uma família, a gente tem um emprego, então a gente vivencia essas coisas e se dá conta pouco a pouco da importância de cada uma delas, né, da realidade de cada uma delas, mas também vai se dando conta de que existe uma realidade diferenciada, que é mais, ou está mais, né, de acordo com a nossa natureza espiritual. Com certeza. Vamos dar continuidade ao texto de Kardec, então? Vamos lá. Quando um acontecimento está subordinado ao livre-arbítrio de um homem, diz Kardec, eles apenas podem pressentir-lhe a probabilidade, de acordo com o pensamento que vem. Aquilo que nós comentamos aqui. Aquele momento é o retrato, é a fotografia do momento. Está pensando isso, vai acontecer dessa forma aí. Mas Kardec está lembrando que o acontecimento que está sendo planejado na mente está subordinado, né, ao livre-arbítrio do homem. Então, mas não podem afirmar que se dará de tal forma ou em tal momento. A maior ou menor exatidão nas previsões depende, além disso, da extensão e da clareza da vista psíquica. Todos nós temos uma vista psíquica. O que é isso? É uma capacidade de enxergarmos algo psiquicamente, ou seja, com o nosso pensamento, e enxergarmos o pensamento de uma outra pessoa. Mas esse enxergar não é um enxergar, como dissemos, com os olhos da matéria. É um enxergar com a nossa psique, com a nossa mente. Né? Então, quando nós fazemos isso, nós temos aquele retrato do momento. E depois, o que vai acontecer depois desse momento? Né? Não, e Kardec, então, está dizendo que depende também da clareza da visão psíquica. Imagina Jesus, por exemplo, visão total, completa.
quando aqueles homens iam para pegar o Jesus, né? Armavam a armadilha, estavam lá, por exemplo, mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Diz a lei de Moisés que devemos apedrejá-la até a morte, lapidá-la. E tu, Senhor, o que dizes? Então Jesus, naquele momento, estava colocado numa situação que, se fosse o João Nogueira, fatalmente não ia ter aquela saída que Jesus teve. Mas Jesus tinha o exato pensamento de cada um que estava ali. Não sei, eu acho que é Humberto de Campos que narra que Jesus estava escrevendo os problemas maiores morais de cada um que estava ali. Cada uma dos problemas, cada um dos problemas morais de cada ser que estava ali, Jesus estava escrevendo com o dedo na terra. E claro, cada um olha e se depara com o seu problema moral e pensa, ele sabe. Ele sabia, com certeza, né, Henrique? Com certeza. Então, a resposta da história todo mundo conhece, né? Quem estiver isento de culpa ou de pecado, que atire a primeira pedra. Estava escrito na lei, realmente, aquilo que, né, que Moisés propôs como atitude a se ter. Mas, pontinho. Então, continuando aqui o texto, Kardec diz o seguinte: em alguns indivíduos, desencarnados ou encarnados, limita-se a um ponto ou é difusa, ao passo que noutros é nítida e abrange todo o conjunto dos pensamentos e das vontades que hajam de concorrer para a realização de um fato. Mas, acima de tudo, há sempre a vontade superior que pode, em sua sabedoria, permitir uma revelação ou impedi-la. Neste último caso, ou seja, no caso de impedi-la, um véu impenetrável é lançado sobre a mais perspicaz vista psíquica. Veja em A Gênese o capítulo sobre a presciência. Ou seja, o que Kardec está dizendo aqui é que pode ser uma vista maravilhosa, psíquica, né? Uma vista psíquica maravilhosa. Mas se a providência divina, se Deus não quiser que seja revelado, aquilo ali, ninguém vai enxergar absolutamente nada. Esse capítulo que ele sugere aqui é muito interessante. É capítulo 16 de A Gênese. É verdade. E nós temos aí alguns minutinhos, Henrique. É muito bom que nós façamos uma avaliação íntima da qualidade dos nossos pensamentos. O que nós pensamos é o que atraímos para nós. Se nós pensarmos em coisas ruins, nós não vamos atrair espíritos bons para nós, não é isso? O que nós vamos atrair, Henrique? Coisas, situações que estão de acordo com esse pensamento. Mais ainda, situações. Estava conversando com a minha esposa essa semana e falava, por exemplo, do medo, do temor. Olha, eu estou com tanto medo desse coronavírus e tal. Eu disse para ela o seguinte: olha, o medo, ele facilita a atração daquilo que você tem medo. Como dizia Alzira Zarur, o medo é o imã do azar. Então, se nós temos medo de alguma coisa, nós temos que ter o equilíbrio, porque o medo é bom até um certo ponto. Partindo daí já é terrível. Já, como diz Henrique, atrai aquilo que nós temos mais medo, né? É verdade. O medo, ele existe como um instinto de conservação. Sim. Ele precisa existir, senão a gente atravessaria a rua sem olhar para o lado. E aí viria um carro né, e nos atropelaria. Então ele existe para que a gente fique atento. Essa é a função básica do medo, para que a gente dê atenção e respeite as coisas. Mas ele não pode paralisar totalmente a nossa vida. Então a gente vai buscar os meios de lidar com as coisas que a gente tem medo. Pensamento, de uma forma geral, nós precisamos trabalhar. No último programa, inclusive, o Henrique falou sobre isso, que é uma questão de educação do pensamento, educarmos o nosso pensamento. Se nós queremos um pensamento bom o tempo todo, não é de uma hora para outra que conseguimos, né, Henrique? Com certeza não.
nosso pensamento, de certa forma, é uma coxa de retalhos, são muitas coisas ao mesmo tempo, mas existe um senso comum, existe uma intenção que indica aquilo que mais nos toca. E é aí que muitas vezes a gente se atrai e atrai para nós coisas negativas ou coisas positivas, coisas boas. É isso aí. Coisa boa termina logo. Que pena. Estamos encerrando mais um programa Luz na Penumbra no Estúdio de Obras Póstumas. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, amigas ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje nós vamos falar sobre o ódio e dando prosseguimento, ao tema, porque vimos no último programa o tema da vingança. Então nada melhor do que observar agora o que é o ódio. Por quê? Porque através dessa explicação nós vamos começando a costurar, ponto a ponto desta grande trama negativa, da qual nós precisamos nos inteirar, ter um bom conhecimento acerca dela, para que a gente então possa ter condições de refrear os ímpetos quando tudo isso chegue no nosso coração, comece a fervilhar dentro de nós. Nós sabemos que ainda somos espíritos de terceira ordem, temos ainda profundas dificuldades e sabemos que não adianta, como o Antônio falou muito bem no último programa, nós não temos condições de fazer essa grave e profunda mudança numa única encarnação. Então, o que precisamos é ter um bom conhecimento acerca de todas essas questões para que, ao entendê-las, possamos cada vez mais ter, através do intelecto, a condição de refreá-los. Então, para realizar essa tarefa hoje, está aqui, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua e, dando o suporte na técnica, o nosso querido Pablo. Então, vamos pedir ao Antônio que inicie a reflexão acerca dessa instrução do Espírito Fenelon. Essa mensagem chegou em Bordeaux, em 1861, que vai nos auxiliar a nós nos conhecermos, como muitas vezes os sentimentos, eles chegam de uma forma dissimulada. E se a gente não tiver esse conhecimento e não souber detectar o que realmente nós estamos sentindo, quando que nós vamos começar a modificar isso, Então, precisamos conhecê-lo. Então, Antônio, olá, Antônio, seja bem-vindo e realize aqui essa reflexão junto conosco, para que a gente aprenda o que é o ódio e quais as consequências que ele pode gerar e o que nós podemos fazer para refreá-lo. Pois bem, Marta. Vejam bem, a gente, como eu tenho dito, durante todos os programas que estão tratando desse capítulo aqui, Amai vossos inimigos, a gente vai estudando e vai concluindo, aliás, o texto fala que, no fundo, a causa da gente não perdoar, que foi um capítulo precedente a este, da Bem-aventurados misericordiosos, que nos concitava a perdoar, ser misericordiosos com quem nos ofende, nos agride. O que nos dificulta amar até o próximo, muitas vezes, ou os inimigos,
é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. A gente às vezes não ama o próximo porque é egoísta, só pensa em si. Até que o crítico fala que amar o próximo como a nós mesmos, né? Saber que nós gostamos muito de nós mesmos, né? Então não é difícil para nós tentar fazer igual com o outro. Já o inimigo é mais difícil porque, além do egoísmo, nós temos o orgulho que nos impede de aceitar uma derrota numa boa. Ou seja, o inimigo nos ofendeu, então uma derrota para mim, ele recebeu uma ofensa, um agravo, e não vai ficar por isso mesmo. Então Jesus nos mostra, o texto nos mostra que no fundo é o orgulho e o egoísmo que têm que ser combatidos. Agora, Jesus era muito perspicaz, muito inteligente. Ele sabia muito bem que nenhum de nós, Marta, nenhum de nós tem capacidade de chegar na frente do espelho, olhar claramente para o espelho e falar assim, puxa vida, eu sou um cara muito orgulhoso. Eu sou um cara muito egoísta, invejoso. Ninguém tem, nem eu, nem ninguém. Nós não temos essa capacidade. E mesmo quando tivermos essa capacidade de nos admitir e aceitar com esses vícios, nós vamos perguntar, mas o que eu tenho que fazer para deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta? Eu estive pensando, o que eu faço para deixar de ser orgulhoso, meu Deus do céu? Eu não quero mais ser orgulhoso, a partir de agora não sou mais orgulhoso. Não existe isso. Eu, a partir de agora, não sou mais egoísta. Eu não consegui encontrar um meio. Se alguém tem, eu aceito aqui, ajuda, mas eu não consegui. Então eu pensei, Jesus deve ter visto isso, se eu tenho esta dificuldade, deve ser comum a todos. Então o que ele faz? Eu não vou pedir para eles que eles combatam o orgulho e o egoísmo. Eu vou pedir que eles combatam, que pode ser seja mais fácil, o que resulta do orgulho e do egoísmo. O que resulta? O meu orgulho provoca o quê? O meu egoísmo provoca o quê? O meu orgulho impede que eu aceite uma ofensa. Impede que se eu sofrer um agravo de uma pessoa estranha, eu me seguro, me impede, eu quero me revidar. Então, ele fala, não, se você conseguir amar o inimigo, está lá no capítulo 17, a pessoa que consegue amar o inimigo já se superou de tal forma que ela já está praticando todas as caridades envolvidas ali. A abnegação, a benevolência, e todas elas estão ali embutidas, porque você se superou. Você consegue amar o inimigo, que caridade maior que essa? Então Jesus botou aquela cenoura na frente nossa para ir buscar. Olha, ame o inimigo. Isso. É complicado. Aí nós explicamos aqui que é a questão do amor, então entendeu o que é amor. Mesmo assim ficou complicado. Então vamos fazer o seguinte, se o inimigo lhe der um tapa, em vez de revidar, que é aquilo que está instintivamente em você, você não revide. Você faça força para dar outra face. Isso metaforicamente falando, mas eventualmente pode ser literal, como eu expliquei outro dia no caso de um irmão, de uma pessoa a quem você ama, então, tudo bem. Se ele quer te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000, ou seja, nos mostrando que para quebrar o nosso orgulho, melhor que tentar nessas coisas pequenas. Então, as consequências do orgulho, a gente vai minando o orgulho de tal forma que vai chegar um dia que o orgulho vai cair, vai desabar por falta de alicerce, porque nós fomos botando uma dinamite em cada sapato ali, em cada pilastra, o orgulho ficou sem chão. Porque fomos quebrando o orgulho aos poucos. É isso que ele nos propõe. Da mesma maneira, ele fala da vingança, mostrando, não se vinguem, façam força para não se vingar, façam força para levar na boa. Ele está trabalhando o nosso orgulho, Marta, claro, que é o promotor de todos os nossos males, o orgulho e o egoísmo. Então, o que é a consequência do orgulho? É um ódio. O ódio é uma consequência. Se você tem orgulho, você começa a odiar aquele que excitou o seu orgulho. Porque se eu não for orgulhoso, não tenho o que excitar em mim, eu vou odiar a pessoa como? Não tem qual motivo. Se eu não me ofendi, qual o motivo de eu ter ódio da pessoa? Eu só vou ter ódio se o meu orgulho tiver a todo vapor. Porque eu não vou aceitar como ofensa. Não vou aceitar que a pessoa seja promovida na empresa em meu detrimento. Às vezes o coitado não fez nada, mas a minha inveja, excitada pelo meu orgulho, gera um ódio.
Então o ódio também é uma consequência, faz parte das consequências do orgulho e do egoísmo. Então é mais algo que nós temos que observar, minar esse efeito do orgulho, para que a gente possa no futuro dizer, eu estou menos orgulhoso. Aí sim vamos olhar para o espelho e falar, puxa vida, eu já fui mais orgulhoso antigamente, hoje eu estou um pouquinho menos, porque eu já não sinto ódio do cara aqui, já não ligo mais para o outro que me deve dinheiro, nós já estamos mais tranquilos. Então, porque foi o trabalho proposto por Jesus, o trabalho terapêutico, homeopático, gotinha a gotinha, nos ir trabalhando essas coisas ruins em nós, para que elas, por si só, de repente, sumam do nosso DNA. Então, eu acredito que este capítulo tem essa finalidade. E depois até nós vamos dar o duelo, que é uma coisa totalmente anacrônica hoje, mas que está ainda dentro de nós, aquele bichinho que quer duelar com os outros. Não duela com espada nem sabre, mas duela às vezes nas palavras. Né? Em certas atitudes. Então, essa é a história do ódio. É curtinho aqui o esquema, porque ele está só lembrando a gente. Porque o ódio está implícito na vingança, está implícito no não amar os inimigos, não amar até os próximos, não ser misericordioso, está tudo num pacotão. Então vamos tentar trabalhar esta parte para que a gente possa, no futuro, estar livre dessa chaga, como disse o Emmanuel, essa chaga que está dentro de nós, que é o orgulho. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Marta Batista e Antônio Barbosa. Bom, Fenelon nos diz aqui, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é principalmente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, terias o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar de vossos corações, hóstia que, agradável de perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Você vê, ele está tendo essa poético. O Fenelon, né? Um filósofo Fenelon. Está sendo poético aqui, nos dando essa comparação, essa metáfora com a hóstia. Mas é isso, ele está nos concitando aqui a abandonar o ódio a essas pessoas e buscar o amor. Porque é uma coisa simples, mano. É simples como as 4 operações da matemática. Se nós odiarmos aqueles que nos odeiam ou que nos dão causa para isso, nós estamos fazendo igual. Então não vamos poder reclamar depois das consequências que vão vir, tanto para ele, porque nos odeia, ele vai ter as consequências dele, mas nós vamos ter também as nossas, porque nós retribuímos na mesma moeda. Então, o que é o mais inteligente aqui? Fazer um esforço. Ele reconhece aqui que é difícil você... Diz aqui, o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso. É penoso, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que você, do dia para a noite, você, agora eu não odeio ninguém. É difícil, precisa de um treinamento. Mas nós temos que começar. E o que vai dar base, vai nos dar amparo para que tomemos essa decisão e ponhamos lá em prática, é esse raciocínio lógico. Se eu fizer igual, eu sou farinha do mesmo saco. Não posso reclamar a hora que o couro comer. O couro comer vai comer em cima dele e em cima de mim também. Agora, se eu não quero, eu tenho que ser diferente. Vou fazer um sacrifício danado para não responder à altura, não odiar. É melhor, é menos penoso, menos doloroso, menos sacrificante você
sofrer agora esse cerceamento do seu orgulho, que é duro, você ter seu orgulho cerceado, você está com aquele orgulho todo a pleno vapor, e de repente você tem que engolir o seu orgulho, é muito penoso, como ele diz aqui, mas dói menos do que as consequências que vão advir da retaliação que você vai fazer. É verdade. É esse jogo que às vezes nós não entendemos. Então, como eu falo assim, entra na cabeça, mas não vai pro coração. Então a gente tem que pelo menos fazer entrar na cabeça esse jogo. Já é o primeiro passo. Se eu retaliar, se eu responder na mesma moeda, se eu der o troco, vai ficar. Eu vou sofrer depois tudo isso na frente. Eu ia até te perguntar, então, qual é a principal vítima do ódio? Vem cá, é você mesmo, porque você ainda está fazendo de caso pensado. Adrede, como se dizia antigamente. Por quê? O outro, às vezes, cometeu com você alguma coisa que não foi de caso pensado. Ele pode ter feito por ser um estabanado, um maleducado, uma circunstância que você não está sabendo, e fez uma coisa horrível com você. Uma baita de uma sujeira. Passou a perna, te deu uma volta, te ofendeu, sei lá, um monte de coisa ruim. Mas, às vezes, não foi de caso pensado. Sim. Foi fruto das circunstâncias. Agora, se você vai se vingar, se você mantém o ódio, aí é de caso pensado, Marta. Como você falou no outro programa, às vezes até escondido, você vai bolar uma vingança sem ninguém saber, subrepticiamente. Então você está agravando as coisas. Às vezes o outro já se arrependeu do que fez com você, está até disposto a lhe pedir desculpas, mas quando vê a sua cara de ódio, se afasta. Então você não está sendo misericordioso com ele? Quem disse então que o universo vai ser misericordioso com você? Está lá no capítulo anterior aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Sim. Então, é duro, eu sei, é penoso você engolir uma ofensa, engolir um agravo. É duro, mas é uma dureza menor do que a que vai vir no futuro. E nós já estamos com um presente ruim, vamos manter a ruindade no presente. Sofrimento agora, para depois a gente só ter, correr para o abraço. Agora, se eu não, eu além de sofrer o ódio, o agravo que o outro meteu aqui, eu odeio, estou me corroendo por dentro, ainda estou plantando para o futuro, então eu estou ferrado, Marta, porque estou para todos os lados. Com certeza. O presente e o futuro, o passado que ele me ofendeu, o presente que eu estou odiando e o futuro que eu vou colher, tudo isso que eu estou plantando. Então é um jogo de usar o raciocínio para compreender o que o Fenelon está nos propondo, gente. Esse é o esforço que Cristo nos propõe para que a gente quebre o orgulho e o egoísmo que tem dentro de si. E não precisa começar com o cara que esfaqueou o seu filho. Não é isso. Isso é dificílimo de você perdoar ou não ter ódio. Mas com as pequenas coisinhas do dia a dia, que não carecem de ter revide, não carecem de gerar ódio, vingança, não carecem. Então vamos nos esforçar com essas coisinhas do dia a dia. Seguindo aqui, ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa, bem eu sei, porquanto durante a última minha existência aqui na Terra, experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Olha, eu sempre digo aqui que esses espíritos, quando vêm trazer mensagem, eles estão falando com conhecimento de causa. Não estão falando na teoria. Estão falando com conhecimento de causa. Então, ele está contando aqui, nos dando esse conselho, porque ele passou por isso. Ele teve ódio contra alguém que deve ter dado um prejuízo a ele. Então, ele está dizendo que não foi uma boa. Ele falou, eu experimentei essa tortura na Terra. Ele teve que se esforçar para não revidar, para não odiar, para colher as benesses no futuro. Por isso que ele está dizendo para nós, eu entendo que é difícil. Eu entendo que é penoso. Que é um sacrifício muito grande engolir o sapo. Engolir em seco, uma traição. É uma coisa complicada, Marta. Vamos e venhamos. Mas você está plantando para você no futuro um mar de rosas. Agora, se você vai pagar com a mesma moeda, só vai ter espinho, cara. Sim, porque aí você vai jogar para frente, para o futuro, as consequências do revide.
né? Que vai plantar coisas terríveis, né? E dá margem pro cara revidar. Sim. Aí fica naquela história daquela cidade de Exu, lá em Pernambuco. A família contou há 200 anos que estão brigando. Nem, os tataranetos nem sabem por que estão brigando e estão brigando até hoje. Exatamente. Então, nem o Luiz Gonzaga conseguiu dar jeito naquela gente. Então a gente tem que entender que nós estamos no século XXI. Mas vale sofrer agora a decepção, a traição, a ofensa, a injúria, a pancada, o tapa na cara, sofrer isso agora. E no futuro, opa, uma beleza. Do que você revidar agora, odiar agora, não vai deixar de sofrer pelo que a ofensa, vai continuar te agredindo a ofensa que você sofreu. Não vai redimir a ofensa e ainda vai arrumar encrenca no futuro. Eles fecham aqui. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. Isso também é matemático, né? Então, é claro, eu falo também sempre, nós não sabemos, não temos a mínima ideia do que é amor, o que é Deus, o que é amar a Deus. Nós estamos só aqui de ouvir falar. A gente sabe o que é odiar. A gente sabe. Que é obsessor, a gente sabe. Espírito do mal, a gente sabe. Porque estão perto da gente. Estão parecidos com a gente. Ou nós parecidos com eles. Fazer maldade é a nossa especialidade ainda, Marta. Então a gente entende o que é a maldade, o ódio, o amor, os espíritos de luz, Deus. Isso está num universo longe de nossa imaginação. Só com conjecturas muito mal alinhavadas que a gente consegue ter uma porca ideia do que se trata. Mas então ele diz, olha, é muito melhor nos aproximar de Deus amando. Mas eu não sei, Fenelon, amar é complicado. Então ele fala, deixa de odiar. Isso. Deixa de odiar. Se você, pelo menos, fizer um esforço para não odiar, você já vai começar a tomar um gostinho pela coisa. E você vai lá no fundo, pode não saber definir o que é amar, o que é o amor, mas você já vai estar sentindo isso. Já vai estar sentindo, mesmo sem saber que as coisas estão mudando para você. Estão mudando, você não sabe o seu futuro, você não sabe o que está mudando de bom para você no futuro, quando você não odeia, não revida, deixa para lá, vida que segue, é isso aí, vamos para outra. Você não sabe o benefício que você traz para você quando você faz isso. E não sabe, porque a gente não sabe o que é amor, Marta. Está muito longe de nós isso, entender o que seja. Entendeu? Como eu digo sempre, todo nosso amor é condicionante a alguma coisa. É amor isso, é amor aquilo, não sei o quê. Tem sempre alguma coisa para justificar. Esse amor sem justificativa, a gente não tem a menor ideia do que seja. Esse amor universal, amor platônico, amor que o Cristo tem por nós. Nós não temos noção. Sabemos odiar. Então vamos deixar de amar coisa que a gente sabe fazer. Não é verdade? Eu não sei amar, então como é que eu vou saber amar, deixar? Eu não sei. Agora, odiar eu sei, porque eu também não sou foxicheiro, eu também não sou boa bisca, como falava o doutor Jorge André. Não sou boa bisca, então eu sei o que é amar, odiar, sei o que é me vingar, sei o que é fazer uma injúria contra os outros, fazer uma armadilha, dar o troco, eu sei tudo isso de cor e salteado. Então vou tentar não fazer mais. Não fazer, exato. Entendeu? Vamos fazer um exercício ao contrário. Isso. Em vez de praticar o bem, que eu não sei, pelo menos de praticar o mal já. É um bom começo. Já é o primeiro passo. Não, praticar o bem seria maravilhoso, mas no meu nível ainda intelectual, moral, de consciência, está meio fora aqui do meu padrão. Então eu vou pelo menos, olha, eu não vou mais errar. Posso não acertar, mas errar, eu já não... quer dizer, você não está fazendo mais compromisso para o futuro. Mas já está de bom tamanho, né, Antônio? Então começo, Malta. Tem que, alguma hora a gente tem que parar. O giro tem que ir numa direção, parar ali e começar a andar. Isso, olha, agora é o contrário. Daqui para frente... É igual aquela carroça que aparece nos filmes de faroeste,
que ela está com a roda girando num sentido, aí vai em tanta velocidade que você chega a um ponto que dá a impressão para você que ela está andando no sentido ao contrário, não acontece esse efeito. Então, no nosso caso, nós estamos indo no sentido do mal, vai ter que de repente chegar lá, opa, ela vai fazer um retorno, ela vai fazer o inverso. Mas o Pablo disse que a gente tem que parar a roda totalmente, porque o nosso tempo... A roda do tempo é implacável. A roda do tempo, ela é implacável, e ela diz que nosso tempo acabou. Então, vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.